Seja muito bem-vindo a mais uma parte, a terceira parte da nossa série de mensagens nas cartas enviadas por João às igrejas da Ásia Menor. Eu quero convidar você nessa tarde para meditar conosco na carta à igreja de Pérgamo. E quero também te convidar a se inscrever em nosso canal, se você ainda não é inscrito, a compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas possível. Se trata da mensagem da Palavra de Deus, então nos ajude a propagar a Palavra de Deus. Nós iremos ler Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 12, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Queridos irmãos, essa carta foi endereçada à igreja da cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo é conhecida como sendo uma cidade de profundo paganismo, onde havia cultos a várias divindades pagãs. É por esse motivo que o Senhor Jesus começa dizendo a essa igreja no versículo 13: Eu sei as tuas obras e sei onde tu habitas, que é onde está as fortalezas, o trono de Satanás. É interessante o Senhor dizer isso, porque ele está se referindo exatamente ao paganismo que imperava naquela cidade, aos deuses, ao deus Zeus, à deusa Ateneia, ao deus Dionísio, à própria adoração ao imperador, a tudo isso que acontecia naquela cidade. Ele está dizendo que aquela igreja está situada nesse contexto. E nesse contexto, ele cita alguém muito interessante. Ele cita alguém chamado Antipas. E ele diz, ele o chama de minha fiel testemunha, que foi morto. Olha que interessante, alguém foi capaz de morrer em fidelidade ao Senhor, mesmo habitando em uma cidade conhecida como o trono de Satanás. Olha que interessante, queridos. Será que a minha atitude, a sua atitude, tem sido de fidelidade para com o Senhor? Será que nós, onde nós habitamos, onde nós vivemos, temos sido fiéis, temos dado verdadeiro testemunho na presença de Deus? Porque de fato é isso que o Senhor espera da sua igreja. Foi isso que ele encontrou em Antipas e é exatamente isso que ele espera de mim e ele espera também de você. Que nós sejamos testemunhas fiéis, que nós sejamos servos fiéis do Senhor. Continuando esse texto, o Senhor traz os pontos negativos que ele encontrou naquela igreja. Versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. E ele cita no versículo seguinte também a doutrina dos nicolaítas. E nós podemos entender dessas duas doutrinas que é como se fosse o ensino também moderno, que também existe ainda hoje, de que a doutrina cristã, a fé cristã, pode andar ao lado dos prazeres do mundo, de que um crente em Cristo, um salvo em Cristo, pode praticar coisas que o mundo pratica. Ele cita Balaão, que foi um falso profeta, que aparece no capítulo 22 de Números, contratado por um rei pagão chamado Balaque para amaldiçoar a Israel.
E esse texto que nós lemos diz que Balaão lançou tropeços para Israel. E queridos, é isso que muitos mestres, muitos ensinadores falsos, os falsos profetas têm feito hoje. Têm ensinado que você e eu, crentes, podemos ser crentes em Jesus, podemos estar nos congregando e ao mesmo tempo podemos viver em pecado. Ao mesmo tempo podemos praticar as práticas do mundo. Só que a palavra de Deus condena essa prática. Lembremos de Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, em que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que esse texto ensina é que nós, crentes, não podemos tomar a forma do mundo, não podemos ser iguais ao mundo, não podemos confessar a Cristo hoje e amanhã estarmos praticando as mesmas práticas. Não! O que o Senhor espera de nós é fidelidade e santidade na sua presença. É exatamente sobre isso que ele está tratando com a igreja de Pérgamo. Sejam fiéis, igreja, sejam uma igreja santa, que viva o que pregue o que viva para a glória de Deus. O Senhor diz algo interessante no versículo 16. Ele começa dando um conselho: arrepende-te. Se não te arrependeres, em breve virei a ti e batalharei contra esses que vivem nessa prática pecaminosa com a espada da minha boca. A mesma espada que aparece no começo da carta, no versículo 12. O Senhor volta a falar dela no versículo 16. Ele está dizendo que irá combater a falsa doutrina, irá combater a heresia, irá combater o ensino de que o crente pode servir a dois senhores. Ele mesmo, Jesus, irá combatê-lo com a sua poderosa palavra, com a espada que sai da sua boca. O interessante é quando nós chegamos à conclusão dessa carta, versículo 17. Ele faz aquela grande chamada: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Ele está fazendo pelo menos duas promessas. Se você vencer, se você for fiel, se você perseverar servindo ao Senhor, Ele te dará do manar escondido. A referência é clara, a referência ao manar do Êxodo, ao alimento diário que o Senhor dava para os filhos de Israel quando estes estavam atravessando o deserto. Ele está dizendo que Ele também nos sustentará. Ele dará o seu sustento para nós e, além disso, Ele nos dará um novo nome. Isso está se referindo à nossa nova vida, ao momento em que nós deixarmos essa vida terrena e formos recebidos na glória do Pai. Nós teremos um novo nome para a glória de Deus. Na Bíblia, as pessoas que receberam um novo nome foram pessoas que tiveram suas vidas transformadas por Deus. Lembre de Abrão, que foi chamado por Deus de Abraão. Lembre de Sarai, que foi chamada por Deus de Sara. Lembre de Jacó, que foi chamado por Deus de Israel. O que ele está dizendo para nós é que ele tem também para nós algo novo na sua gloriosa presença. Persevere servindo a Deus. Seja santo, seja fiel ao Senhor. Que Deus abençoe você, abençoe a tua família em nome de Jesus. Muito obrigado por sua atenção.